Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para esse dia de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes, ele nos apresenta uma das maiores e mais intensas verdades para a nossa vida. Tudo acontece dentro do tempo estabelecido, mas por Deus. Muitas das nossas dores, muitas das nossas frustrações, decepções surgem quando tentamos antecipar aquilo que Deus ainda não liberou ou quando insistimos em permanecer em ciclos que Ele já encerrou. É necessário que nós tenhamos o espírito de discernimento para podermos entender o tempo determinado de Deus tem para cada um de nós. Salomão, ele nos ensina que existe um tempo para nascer, um tempo para crescer, plantar, colher, chorar, sorrir, lutar e também para descansar. E o que o Senhor nosso Deus, Ele é dono do relógio, do Kairos, da nossa história, para a nossa vida. Quando aprendemos a conhecer e a reconhecer e também a respeitar o tempo de Deus, evitamos muitos sofrimentos desnecessários. A pergunta que eu faço aqui é: temos entendido o tempo da bênção, o tempo da espera, o tempo do sim e o tempo do não? Uma ilustração breve e simples, ela nos ajuda a compreender essa verdade. Ao observarmos um relógio, percebemos que ele possui 3 ponteiros. No entanto, cada qual tem a sua função, cada um a sua velocidade e o seu momento de avançar. Nenhum deles tenta ultrapassar o outro. Todos eles trabalham em harmonia para cumprir um propósito maior, do tempo correto. Assim também deve ser a nossa caminhada, a nossa vida. Tudo dentro do tempo, cumprindo cada detalhe em nossa vida, determinado assim por Deus. E nesse texto eu quero apresentar algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição aqui é a reconhecer bem o tempo em que você está vivendo. Muitas pessoas sofrem porque não entendem a estação em que estão atravessando. Há momentos em que Deus ele nos chama para plantar e outros para colher. Há tempos de aprendizado e há tempos de ensinamentos, ou seja, o de pôr em prática o que temos aprendido. Nós vamos aprender com a Bíblia que Moisés ele passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos conduzindo Israel. Cada fase tinha um propósito. Quem não entende o seu tempo tenta colher antes de plantar, ou seja, governar antes de aprender a obedecer. A pergunta que nos fazemos é: temos reconhecido o tempo em que estamos vivendo? Jesus ele declara em João capítulo 7, verso 6: meu tempo ainda não chegou, até o próprio Cristo. Se o próprio Cristo ele respeitou o calendário do Pai, quanto mais nós. Quando fazemos a aplicação desse texto, eu gostaria de convidar a perguntar diariamente ao Senhor: Deus, o que o Senhor deseja realizar nesta fase da minha vida? A segunda lição que eu vou compartilhar do nosso texto é a reconhecer que existem pessoas que chegaram antes de nós. Há pessoas que chegaram antes, é porque eles plantaram antes. Muitas pessoas desejam ser honradas e serem lembradas, no entanto, não semearam nada, não plantaram nada, ou ainda estão no tempo da sua semeadura. O relógio, além de nos mostrar o tempo, ele nos ensina uma grande verdade: nenhum ponteiro tenta ocupar o lugar do outro. Ao ouvirmos esta reflexão, temos que nos questionar: tenho ocupado o meu lugar no meu tempo ou ando avançando o relógio da minha estação? Vivemos dias em que muitos desejam posições sem cumprimento dos seus processos, almejam honra sem serviço e autoridade sem experiência, sem aprendizado. A Bíblia ela nos ensina a honrar aqueles que vieram antes de nós. Será que temos honrado quem esteve antes de nós?
Davi ele teve a oportunidade de tomar o trono pela força, mas preferiu esperar o tempo de Deus na sua vida e a respeitar Saul como ungido do Senhor. Quem aprende a honrar sua liderança, seus pais, seus mestres, aqueles que abriram o caminho antes dele, demonstra plena maturidade espiritual. Eu preciso te convidar a demonstrar respeito a quem chegou antes de você, a aprender com quem possui mais experiência. Tiago, capítulo 4, verso 10, vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele em vosso tempo vos exaltará. Ei, está chegando o tempo da sua exaltação. Espere um pouquinho mais. A terceira lição é que respeite o tempo de Deus e não seja manipulado. Uma das maiores armadilhas da vida é permitir que pessoas acelerem ou atrasem aquilo que Deus determinou. Abraão sofreu consequências porque tentou antecipar, acelerar a promessa através de Agar. Saul perdeu o reino porque não conseguiu esperar Samuel chegar. O inimigo das nossas almas, meu irmão, ele trabalha constantemente para nos tirar do tempo de Deus. Por isso, devemos aprender uma importante lição. Sejamos como um relógio. Ainda que nele hajam 3 tipos de ponteiros, nenhum deles ultrapassa o outro. Reconheça o seu tempo, respeite e honre quem chegou antes de você. Saibamos caminhar, mas caminhar no tempo certo, na direção correta e se permitir ser bem instruído e discipulado e nunca ser manipulado. Quem conhece o propósito de Deus, meus irmãos, não se move pela pressão das pessoas, mas direção do Espírito Santo. Ao fazer a aplicação do nosso texto, nem toda porta aberta veio de Deus. Nem todo atraso significa derrota. Às vezes, Deus está apenas ajustando o relógio da nossa vida para o Kairos correto, o Kairos de Deus. O tempo pertence ao Senhor, saiba de uma coisa disso. Quando tentamos correr na frente de Deus, nos cansamos. Quando ficamos para trás por medo, perdemos oportunidades. Mas quando caminhamos no ritmo certo, no ritmo do Senhor nosso Deus, encontramos paz, direção e compromisso no nosso propósito. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.